Então, na segunda parte da nossa aula do capítulo 12, nós vamos falar de gramática da questão da concordância verbal. A concordância verbal é quando o meu verbo concorda com o meu sujeito. Por exemplo, se eu tenho um sujeito que está no singular e é um sujeito simples, o meu verbo também estará no singular. Como, por exemplo, o pai trabalhava muito, certo? A frase que eu tenho aqui no início. Percebam que trabalhava concorda com pai, que é o meu sujeito. Quem trabalhava? O pai, né? Então, eu não iria falar o pai trabalhávamos, né? Porque não faz sentido nenhum. Já naturalmente, nós sabemos que trabalhava é a concordância de pai, certo? Agora, se fosse o pai e a mãe, nós iríamos falar trabalhavam. O pai e a mãe trabalhavam muito, certo? Então, muitas das vezes já é algo natural que nós fazemos a concordância verbal, certo? Agora vamos ver aqui a continuação da frase. O pai trabalhava muito para que os filhos estudassem. Percebam que estudassem está fazendo a concordância com os filhos, que é um sujeito que está no plural, certo? Então, esse sujeito que está no plural, ele vai ter um verbo concordando com ele também no plural. Isso parece bem óbvio para nós, falantes do português. Porque, por exemplo, nós nunca falaríamos uma frase assim: ele vamos ao parque, né? Não faz o menor sentido. Nós sabemos já naturalmente que a frase tem que ser ele vai ao parque, né? Ou ele foi ao parque. Mas nós nunca usaríamos ele vamos ao parque, porque nós sabemos que a concordância do verbo ir tem que ser de acordo com o ele, com o meu sujeito ele, certo? Mas existem algumas situações que não são tão óbvias assim. Vamos ver aqui, por exemplo, esse primeiro item, ó. Quando eu tenho um sujeito representado por um substantivo coletivo, o que é um substantivo coletivo? É um substantivo que representa um conjunto de coisas. Por exemplo, molho é um conjunto de chaves. Alcateia é um conjunto de lobos. Como então que eu vou fazer a minha concordância quando eu tiver um substantivo coletivo? Olha só, por exemplo, o povo protestava nas ruas contra o presidente. Então, se eu tiver um sujeito coletivo, o verbo ele continua no singular, tá bom? Mesmo que seja um conjunto de coisas. Então, aqui é um exemplo, né, prático, que eu acho que já sana as dúvidas de vocês. Aí agora vamos continuar aqui, ó. Porém, se o substantivo coletivo aparecer especificado por um nome no plural, a concordância é optativa. Como assim? Ó, vamos ver aqui esse exemplo. Um grupo de garotos chegou fazendo algazarra. Quem chegou? Um grupo de garotos, né? Então, um grupo de garotos é o meu sujeito. Percebam o seguinte, né? Que eu tenho aqui, junto com o coletivo, com o substantivo coletivo grupo, eu tenho também uma especificação que aparece no plural. Então, essa especificação é qual? De garotos. Então, aqui o grupo é o meu substantivo coletivo e ele está especificando o grupo do quê? Né? Grupo de garotos, que está no plural. Quando eu tenho um caso assim, então a minha concordância vai ser optativa, tá? Então, eu posso concordar ou com um grupo de garotos chegou fazendo algazarra, ou eu posso concordar com garotos. Um grupo de garotos chegaram fazendo algazarra, certo? Então, aí, quando eu tiver um caso assim, que é um substantivo coletivo, junto com o nome especificado no plural, a concordância é optativa. Das duas maneiras vão estar certas, certo? O outro caso que nós vamos ter aqui, ó, no caso 2, é quando o sujeito é um nome próprio, usado apenas no plural. Por exemplo, Estados Unidos, né? É um nome próprio, mas é um nome que aparece no plural. Como que eu faço, geralmente, nesse caso? Então, aqui, ó, geralmente, quando aparece com um artigo, Estados Unidos, eu vou concordar com esse artigo. Então, os Estados Unidos invadiram o Panamá. Mas eu posso também falar Estados Unidos invadiu o Panamá, se eu não vier com esse artigo, certo? Aqui, ó, o Amazonas
possui quase 7.000 quilômetros de extensão. Aqui acaba ficando no singular, porque a gente já sabe que o Amazonas está fazendo referência ao rio. O rio Amazonas possui quase 7.000 quilômetros por extensão, principalmente porque o artigo está no singular, certo? Se o artigo estivesse no plural, eu teria que fazer uma concordância no plural. Mas como o artigo está no singular, a minha concordância também vai no singular. Reparem que aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Eu coloquei um artigo no plural, então a minha concordância também acabou indo para o plural, certo? Aí é importante ler esse quadro verde aqui para tirar mais dúvidas. Atenção! 1. De acordo com a norma padrão, quando o substantivo próprio de forma plural não vier antecedido de artigo, o verbo deve ficar no singular. Então, ó, por exemplo, Minas Gerais é um dos mais progressistas estados brasileiros. Aqui a gente tem a certeza que vai ser que o verbo vai ficar no singular porque não tem um artigo antes, certo? Se não tem um artigo antes, a gente concorda no singular, ok? No entanto, é comum na língua jornalística o emprego do pronome próprio Estados Unidos sem artigo, com o verbo no plural, como se vê nos seguintes títulos: Estados Unidos invadem Panamá e caçam Noriega. Reparem que aqui nós não temos o artigo na frente, né? Não está escrito os Estados Unidos invadem Panamá, certo? Mas isso acontece por causa do uso repetido da língua, porque antigamente era só aceito aparecer os Estados Unidos invadem, aí nesse caso aparecia o verbo no plural por causa do artigo, os, ou só era aceito aparecer assim, ó, Estados Unidos invade Panamá. Como não aparecia o artigo na frente, então o meu verbo tinha que ir no singular. Essa é uma regra para quase todas as outras palavras. Os Estados Unidos acabou sendo uma exceção de aparecer assim no plural mesmo quando não tem com o artigo junto, por causa do uso, né? Como muitas pessoas começaram a usar dessa forma, Estados Unidos invadem, então acabou se naturalizando um tanto, porque a língua vai mudando de acordo com o nosso uso, certo? Mas na maioria dos casos, a gente vai concordar para o plural se esse substantivo próprio plural aparecer com o artigo. Aparecendo com o artigo, a gente concorda para o plural. Não aparecendo o artigo, a gente concorda no singular, certo? Aí o 2. Observe a concordância quando o nome próprio plural é título de uma obra literária, cinematográfica, etc. Então aí, quando é uma obra literária, acaba ficando optativo também. Olha só. Os Caçadores da Arca Perdida é um filme de 1981, dirigido por Steven Spielberg. Reparem que esse os, ele já está junto do título, certo? Do nome próprio. Então, acaba ficando opcional. Olha o próximo aqui. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Também Os Sertões é uma obra, certo? É uma obra literária. Fazem parte das mais importantes obras do nosso país. Viram que acabou ficando opcional? Então, se eu tiver um nome próprio, plural, que seja uma obra, ou literária, ou cinematográfica, a minha concordância vai ficar opcional, certo? Ou eu posso colocar no plural ou no singular, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e que consigam fazer os exercícios.